Veja só, Leandro. Um, uma questão fundamental no pensamento, ao menos depois do que já tinha colocado para você, foi apresentar o fato de que o exercício do pensamento se dá por intermédio da língua. Ou seja, nós precisamos da língua para podermos pensar. A língua, por sua vez, né, nós podemos dizer assim, é uma estrutura de representação da realidade. Ou seja, nós transportamos para o interior do pensamento um determinado conjunto de significados, de sentidos sobre o mundo, né? E a partir desses significados, que são representações, é que nós exercemos o nosso pensamento. Bom, naturalmente, nós usamos uma língua específica para fazer isso, né? No nosso caso, a língua portuguesa. Só que não existe apenas a língua portuguesa, né? Existem milhares de línguas no mundo. Há uma diversidade imensa e nós podemos cogitar, né, em função dessa diversidade, se haveria, por algum motivo, línguas que fossem, dada a sua estrutura, dada a sua versatilidade, mais adequadas, mais desenvoltas para o exercício do pensamento, né? Costuma-se dizer o seguinte, que algumas línguas, em função da sua sinteticidade, né, elas contribuiriam mais para isso do que outras línguas. Então, por exemplo, né, em função da própria origem da filosofia, se costuma dizer o seguinte, que a língua grega, por uma série de qualidades e atributos, seria uma língua bastante desenvolta para o exercício do pensamento abstrato e especulativo, diferentemente de outras línguas que não teriam a mesma desenvoltura para a realização de abstrações. E há vários argumentos bastante interessantes que reforçam essa tese, né, de que algumas línguas, em especial a língua grega, ou, né, as línguas de origem indo-europeias, como o alemão, propiciariam grandemente esse exercício, né, o exercício especulativo. E daí porque, né, ou ao menos isso estaria no fundo, para justificar o fato de existir muitos filósofos gregos e muitos filósofos alemães. É como se a língua já pré-conduzisse ou pré-instalasse uma ambiência de pensamento que propiciaria aos indivíduos utilizadores daquela língua realizarem determinados encaminhamentos de raciocínio que os levassem muito além do uso de outras línguas, do uso comum de outras línguas. Então, algumas línguas seriam, em outras palavras, mais propensas para a filosofia do que outras. E que, talvez, algumas línguas, em função das suas estruturas, limitasse um pouco esse exercício. Inclusive, esse argumento, essa ideia, foi utilizada para justificar a ausência de pensamento filosófico em algumas culturas, como, por exemplo, a cultura de língua portuguesa. Então, é como se a língua portuguesa não fosse ainda uma língua suficientemente desenvolta para o exercício puramente especulativo do pensamento. Veja, eu tenho uma tendência muito forte
em aceitar em termos essas ideias. Ou seja, de que algumas línguas teriam, ao longo do tempo, ao longo da história, se desenvolvido com certas características de natureza cultural que permitiriam que elas fossem utilizadas como ferramentas bastante sofisticadas para o exercício do pensamento especulativo, do pensamento filosófico. Né? E também, naturalmente, isso vale para o pensamento científico. Ou seja, haveria algumas estruturas ainda não facilmente detectáveis em algumas línguas, mas isso fruto de um certo enriquecimento histórico e cultural que fariam dessas línguas ferramentas mais adequadas para determinados usos do pensamento. Veja só, independentemente de que isso seja fato ou não, né, nós podemos cogitar ou pensar algumas coisas a respeito de certas lacunas, de certas ausências presentes efetivamente em algumas línguas. Né? Provavelmente esteja no ambiente cultural, nas circunstâncias de uso cultural da língua, a possibilidade do seu enriquecimento. Em outras palavras, se numa determinada cultura houver, né, circunstâncias favoráveis para a prática de determinados exercícios de pensamento, como se o espaço existencial convidasse de maneira natural e espontânea os indivíduos a pensarem, esses elementos teriam contribuído e teriam condicionado o desenvolvimento de algumas línguas para esse aspecto. Ou seja, não é que a língua seja naturalmente deficiente, ou frágil, ou impotente. Eu creio que todas as línguas devem guardar em si, né, condicionantes para o exercício do pensamento especiais, específicas. Né? Todavia, talvez em função do fato de, no ambiente cultural, determinados exercícios não sejam convidativos para que sejam realizados, né, impediria ou adiaria o desenvolvimento de algumas línguas para esse aspecto, né, do exercício do pensamento. Então, né, isso seria uma atenuante, né, para o uso do pensamento com certas limitações, né, inevitáveis em cada língua. Bom, mas aí a questão que surgiria seria a seguinte: o que faria com que algumas línguas se tornassem mais desenvoltas? Que recursos teriam sido inventados ou poderiam ser inventados por determinados indivíduos que se incorporassem à língua e permitisse que ela efetivamente se habilitasse para determinados exercícios? E eu creio que o caminho seja exatamente esse, que nós podemos avaliar que algumas culturas, dadas as condições propícias e favoráveis para um determinado tipo de exercício do pensamento, a língua tenha sido desenvolvida naturalmente, né, com a contribuição de diversos indivíduos em diversos momentos históricos de evolução e transformação dessa língua, de tal sorte que ela se potencializou, que ela se enriqueceu com uma série de recursos, né, de natureza semântica, que potencializaria a língua para determinados exercícios de pensamento, ou para o exercício do pensamento num grau bastante elevado
de abstração. E outras línguas que não tiveram a mesma sorte, ou que ainda não trilharam um percurso semelhante de evolução e transformação para um enriquecimento nesse sentido, ainda estariam aquém dessa possibilidade, necessitando que isso venha a ser realizado pelos indivíduos dessa cultura, né? Nesse sentido, né, poderia dizer, é claro, isso é uma coisa bastante delicada e bastante frágil de se afirmar, que a língua portuguesa, embora tenha sido utilizada para uma série de coisas do ponto de vista cultural, assim como outras línguas, não atingiram ou ainda não desenvolveram aqueles recursos que permitiriam um uso mais versátil da especulação filosófica, ou da especulação mais puramente abstrata. Um problema seríssimo, um problema a ser pensado, seria o seguinte: mas como é que nós, então, podemos trabalhar a língua para que ela se torne viável para esse tipo de exercício? Eu creio que um caminho fundamental seria a incorporação semântica das grandes construções históricas do pensamento abstrato especulativo de natureza filosófica. Ou seja, seria necessário que houvesse um empenho coletivo dentro da cultura de uma língua, né, de tal sorte que se procurasse traduzir as grandes obras do pensamento filosófico, né, num esforço de gerações, naturalmente, e de tal forma que se trouxesse para a língua portuguesa, no nosso caso específico, diria assim, todo o acervo, todas as conquistas, todo o patrimônio cultural que teria sido conquistado por outras culturas, né, e naturalizasse ou permitisse um acesso mais fácil a essas construções na língua portuguesa. Ou seja, seria preciso um trabalho coletivo. E como ele é coletivo e ele demanda muito esforço e muito tempo, né, mas teria que ser, na minha opinião, um projeto, né, de cultura, um projeto coletivo, né, de se processar essa incorporação. Nós podemos perceber que isso aconteceu em várias culturas que tiveram um empenho muito grande em fazer esse tipo de transferência e incorporação, né, e que continua, né, de forma permanente a ser realizado. Né? Deixa eu te dar um exemplo simples. Né? Dentro, o que a gente sabe historicamente, que dentro da cultura de língua germânica e alemã, né, houve desde o final do século XVIII e principalmente durante o século XIX, um empenho muito grande no seio da cultura, né, dessa cultura, de incorporação, por exemplo, do legado, né, das culturas anteriores, dos gregos, dos romanos, do legado medieval. Então, havendo um esforço de tradução, né, de transplante de determinadas obras. É claro que esse transplante e essa incorporação implica num exercício muito próprio, porque você tem que ambientar a sua própria língua para que ela se aproprie, né, de determinados exercícios, de determinadas ideias, de determinados raciocínios, de determinados conceitos, né, e que eles venham e sejam introduzidos inicialmente, naturalmente, através de traduções, né, para que eles estejam disponíveis, né, no seio da língua, dentro do ambiente
cultural da língua. Bom, isso ainda não foi feito na língua portuguesa. Há um improviso muito grande ainda nesse sentido. Ou seja, não houve, historicamente, ainda na língua portuguesa, uma reunião de esforços nesse sentido. Né? E quando eu falo em tradução plena, em tradução completa, da incorporação das grandes obras do pensamento para dentro, para o interior da língua portuguesa, através de traduções. Né? É claro, algumas serão mais bem processadas ou mais virtuosamente processadas do que outras. Mas esse é um trabalho que ainda está por ser feito, está por ser realizado. Então, por exemplo, nós não temos, ainda na língua portuguesa, nenhuma edição que tenha sido realizada das obras completas de nenhum dos grandes autores clássicos da filosofia. Nós encontramos a tradução de um ou outro livro, mas do conjunto de todas as obras, de todos os esforços, de vários pensadores, nós não temos. Então, temos ensaios. Alguns autores já receberam essa condição. Mas isso realizado apenas por indivíduos aleatoriamente, sem que houvesse um conjunto de esforço premeditado, planejado, dentro da cultura para que isso fosse feito. Obviamente, esse projeto deveria ser um projeto acadêmico. As instituições acadêmicas é que deveriam estimular, conceder recursos para que vários indivíduos pudessem trabalhar coletivamente nesse processo de incorporação do pensamento filosófico, mas veja, isso também seria extensível para toda a literatura, para o pensamento político, para o pensamento econômico, para o pensamento científico, para o pensamento de todas as outras áreas da cultura. Então, há uma carência muito grande ainda nesse sentido, de que a língua portuguesa não foi ainda suficientemente trabalhada ou coletivamente trabalhada para que se versatilizasse neste tipo de exercício. Bom, tem alguns raciocínios que eu poderia tecer a partir desse pano de fundo. Quer dizer, poderia fazer algumas inferências, dado esse estado de coisa ou a aceitação dessas premissas. Quer dizer, uma vez aceito esse raciocínio ou essas ideias, nós poderíamos pensar algumas coisas nessa direção. E eu tenho, em função disso, um certo raciocínio ou algumas considerações que eu realizei relativamente, e até para reforçar essa possibilidade, relativamente à origem da língua, ou, mais especificamente, à origem da linguagem.